Olá, bom dia! 21 de julho de 2023, sextou. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 8 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua mensagem, participe, faça parte aqui do Câmara Total através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva. Tá feliz nessa sexta-feira? Manda pra gente que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Permínio Monteiro faz indicação à Prefeitura por recapeamento e construção de rampas de acessibilidade na Avenida Doutor Ângelo Simões. Vereador Carmo Luiz solicita a reurbanização da praça no bairro Cidade Cinza. Conheça o projeto que oferece oficina de musicalização e que está mudando a vida de muitos idosos. E o fim de semana está chegando e você já sabe, a agenda cultural chega trazendo muitas dicas. E tem muito futebol neste fim de semana também, porque hoje a Ponte Preta entra em campo, no domingo é a vez do Guarani, segunda-feira cedinho é a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminino, então tem muitos assuntos para a gente poder abordar aqui no nosso Câmara Total. Mas primeiro, preste atenção. Boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram notificados de 2015 a 2021 aqui no Brasil. Quase 80 casos por dia neste período. 83.571, o que equivale a pouco mais de 41% dos casos de violência, foram contra crianças de 0 a 9 anos. E 119.377, quase 59%, praticados contra adolescentes de 10 a 19 anos, fora as denúncias e casos que não aparecem. É um tema delicado, difícil, mas que precisa ser abordado. Como proteger as crianças de abusos? Então, para nos ajudar, eu converso agora com a Mariana Mota, ela que é psicóloga, graduada em neuropsicologia, mestre em educação, escritora, autora do livro O Poder de Me Proteger. Então, Mariana, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa, do Câmara Total. E qual é o tamanho da sua preocupação quando você escuta, quando você lê essas estatísticas de crianças sendo violentadas? Seja bem-vinda e bom dia. Obrigada, Gabriel. Obrigada a vocês pelo convite, né? Por falar desse assunto que é tão importante e que, infelizmente, a gente fala tão pouco, né? Acho que a gente fala pouco porque ele é difícil de digerir, é difícil pensar sobre isso. Quando a gente escuta esses números que você acabou de falar, a gente se assusta porque a gente não escuta sobre eles todos os dias, né? E, infelizmente, a gente tem uma tendência a pensar que esse é um problema talvez um pouco longe da gente, né? Um problema raro, mas não é. Você acabou de compartilhar os números. Então, a preocupação é gigante. Ela é muito grande, porque a gente sabe que acontece, quanto mais a gente estuda sobre isso, quanto mais a gente olha para isso, mais a gente fica preocupado, né? E eu acho que o ponto é, ficar preocupado é muito importante, mas ter atitudes para proteger as crianças e adolescentes é o mais importante. E, felizmente, tem muito que a gente pode fazer para protegê-los, né? A gente vai falar bastante, então, aqui na nossa entrevista sobre essas atitudes, sobre o que pode ser feito. Lembrando, para você que está nos acompanhando aí em casa, você pode participar, enviar o seu questionamento, uma pergunta, um comentário sobre este tema.
O número do nosso WhatsApp está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Junto aqui com este questionamento, ó, mais de 102 mil menores de idade foram vítimas de violência no país só em 2022. Então são muitas estatísticas, muitos dados que nós estamos trazendo aqui para você ter essa dimensão da realidade aqui do nosso país. Mariana, qual que é a percepção que você tem? Os casos, eles estão aumentando ou as pessoas têm denunciado mais? As duas coisas ou não? Ó, a gente está numa queda, está melhorando. Qual que é a realidade que você enxerga? Na verdade, é muito difícil a gente saber a realidade, porque a gente tem um dado hoje que é que apenas 10% dos casos são de fato notificados, né? Então, é muito pouco. Esses números gigantes que a gente vê, se você parar para pensar que é uma parcela de 10%, a gente fica ainda mais preocupado. A sensação que eu tenho é que sim, as pessoas têm denunciado mais, isso tem sido um assunto mais falado, graças a Deus, a gente está começando a falar mais sobre isso, né? Mas a gente teve um aumento muito significativo durante a pandemia, nos casos de violência sexual infantil, né? Porque um outro dado muito importante é que a maioria dos agressores sexuais, dos abusadores, são conhecidos, né? E a grande maioria dos casos de violência sexual acontece dentro de casa. Então, com a pandemia, né, com as crianças fora da escola, com as crianças mais tempo em casa, a gente tem sim esse dado de que houve também, infelizmente, um aumento da própria violência sexual. Até porque daí o agressor ele ficava junto com a vítima dentro de casa, né? Então, no momento de vulnerabilidade, em que todo mundo precisou ficar em casa, infelizmente este contato aumentou. Hoje, nesse período pós-pandêmico que nós estamos vivendo, isso traz consequência? Com certeza, né? As crianças, quando uma criança sofre um abuso, ela vai necessariamente ter consequências. Claro que essas consequências vão variar de criança para criança, né? De exatamente o que aconteceu, porque também a gente pensa no abuso sexual única e exclusivamente com, mas ele pode também acontecer sem contato físico. Então, tudo isso determina um pouco como a criança vai experienciar essas consequências, mas haverão consequências psicológicas, emocionais, muitas vezes acadêmicas, né? É um problema que vai influenciar em todas as áreas da vida dessa criança. Ô Mariana, vou tocar num assunto aqui que certamente pais responsáveis, familiares que estão me acompanhando têm dúvida, que é a questão do papel da internet. Hoje a gente sabe, celular, tablet, computador, as crianças têm acesso. Existe aquele mundo utópico, né, que muitos pais falam, não, o meu filho não vai utilizar só depois de 4 ou 5 anos, mas a gente sabe que a realidade ela é completamente diferente. Naquele momento conturbado de muitos problemas, o celular e o tablet pode acabar sendo um aliado. Até que ponto vai este limite de eu vou permitir que o meu filho tenha acesso à internet, mas eu vou controlar, eu vou olhar, ou se ele tem um diário, se ele está escrevendo numa agenda, eu posso lá olhar o que ele está escrevendo. Criança tem privacidade, tem limite, o pai tem que olhar, ele tem que estar por perto, é uma linha muito tênue entre deixar a criança criar responsabilidade e eu ficar verificando ali o que ela está fazendo. Nossa, essa pergunta dá para a gente ficar aqui o dia inteiro conversando, porque realmente a criança tem privacidade, ela tem, mas tem um limite muito importante, porque a nossa supervisão vai fazer a diferença sempre, né? Pessoalmente, quando a criança está em qualquer lugar, numa festinha de aniversário, no encontro da família, é nossa responsabilidade proteger as crianças. A gente precisa entender isso. A gente pode equipar a criança com o máximo de ferramentas, dar para ela instrumentos, né, conscientizá-la de tudo. Mas a responsabilidade é sempre nossa. É igual se você for com o seu filho para a praia. Você pode pôr boia, você pode explicar o ponto de encontro, você pode passar tudo. Mas é você que tem que ficar olhando para ver se ele entrou no mar, para ver se ele está no rasinho. É sempre a gente, sabe? Então acho que essa responsabilidade tem que ficar muito clara, né? E a internet, ela dificulta isso absurdamente. Primeiro porque eles são mais espertos que a gente na internet, né? Eles são nativos. Então, eles sabem os aplicativos que a gente nem sabe que existe. Eles sabem muito mais coisa que a gente. Então, começa por aí. A gente tem que se atualizar, saber o que está acontecendo.
a gente tem que supervisionar, porque o que acontece muito, que é muito sério na internet hoje, é esse abuso pela internet. Inclusive, já existe um crime chamado estupro virtual, né? Porque o que acontece? A pessoa do outro lado pode se passar por outra pessoa, se relacionar com seu filho. Esse processo todo se chama aliciamento, né? Essa conquista do abusador com a criança. A criança se envolve emocionalmente e muitas vezes manda fotos, manda vídeos, manda os famosos nudes. E isso vai gerando uma. A criança fica na mão do abusador. Então, o abusador pode ameaçar, pode passar essas fotos para frente e várias outras coisas. Então, esse é um dos perigos. Mas sabe um outro perigo que ninguém fala, Gabriel, que eu acho muito legal a gente falar? O que a gente posta sobre os nossos filhos na internet. Exposição que os Porque pais esse é um fazem dos outro filhos. ponto. É. Esse é um outro ponto. A gente compartilha muitas coisas dos nossos filhos e eles não dão consentimento, eles nem sabem. Então a gente vai lá na boa intenção, lógico, tira uma foto fofa do meu filho na praia e eu vou lá e coloco essa foto no Instagram, no Facebook, sei lá, qualquer lugar. Quem tem acesso a essa foto? Qualquer um. E essas fotos que a gente posta de momentos fofos, da criança na praia, na criança tomando banho, trocando a fralda, peladinho, aí põe lá um pintinho no lugar, um coraçãozinho. Essas fotos valem muito dinheiro no mercado da pedofilia. É horrível pensar isso, tá? Eu tenho 2 filhos e eu falo isso com dor no coração. Mas as pessoas usam essas fotos e vendem essas fotos para que pedófilos consigam se satisfazer sexualmente olhando a foto linda que você postou do seu filho. Então, assim, a responsabilidade começa lá atrás com a gente também, com o que a gente posta sobre eles. Os predadores, eles procuram até hashtag. Então, você coloca assim, hashtag bebê na praia. Você fez um corta-caminho maravilhoso para o abusador ir lá e encontrar a foto do seu filho e se satisfazer com a foto do seu filho, né? Então, assim, a internet, ela é um assunto que dá para a gente ficar aqui muito tempo, porque ela tem a nossa responsabilidade enquanto pai, e ela tem a responsabilidade, né, do que a gente posta enquanto pai, e a responsabilidade da supervisão, da gente saber o que está acontecendo, da gente ensinar também as regras. Então, nosso papel é fundamental, assim, quando eu falo em prevenção de abuso, sempre falo da importância dessas duas questões, né? Da educação nossa, dos adultos, e a educação da criança. Uma coisa não existe sem a outra. Olha só, dicas importantes então para você que está nos acompanhando sobre essa exposição de crianças e adolescentes em redes sociais. Sei que muitas vezes a gente quer mostrar, mas às vezes acaba até abrindo a rotina, né, para as pessoas que a gente não conhece. Porque às vezes você posta, toda quarta aqui com meu filho na natação. Então você já mostra uma rotina para essa pessoa que quer fazer algo errado, você já está facilitando o caminho. A questão das hashtags que você coloca também precisa tomar cuidado. Então isso é muito interessante, dicas valiosas que a Mariana Mota está passando aqui para a gente. Pela sua experiência, Mariana, conversar sobre esses assuntos com o filho é delicado, é difícil. Muitas vezes os pais têm medo, receio, por achar que isso está sempre longe, que não vai acontecer com ele, não quer expor algo para o filho, mas que muitas vezes o filho ele acaba tendo dúvidas e aí nem tira com o pai também, já que o pai não conversa sobre esse assunto? Exatamente, acontece muito isso. É que assim, né, Gabriel, a maioria de nós, pessoal da nossa idade, assim, né, a gente não teve esse tipo de educação. Eu não sei você, mas assim, eu não me lembro dos meus pais sentando comigo, me explicando sobre consentimento, sobre o valor do meu corpo, sobre partes íntimas. A gente não teve isso. Então, é desafiador para nós ensinar isso para os nossos filhos. E muito porque a gente tende também a associar esse assunto com sexo, especificamente. E não é, né? Autoconhecimento, saber sobre o seu corpo, saber sobre os seus direitos, saber quem pode tocar você de que jeito, essa voz ativa, né? Ela não tem a ver com sexo, especificamente, principalmente na infância, né? Ela tem a ver com autoproteção. Ela tem a ver com autoconhecimento. Então, é desafiador para os pais começar a falar sobre isso, eu acho que por falta de conhecimento. Tanto que no livro, né, que eu escrevi, que você comentou no começo, eu fiz um guia no final para os pais, porque não é só ir e ler um livro, não é só ir e fazer um momento, né? É uma coisa que você precisa entender. Você tem que entender a importância de falar sobre isso e de que forma para que isso seja natural no seu dia a dia, né? Tem momentos que são estruturados, que você vai sentar, que você vai ler, que você vai conversar, ou aparecer uma notícia, você vai abordar aquele assunto.
mas existe o dia a dia. Existe o que você faz todos os dias com o seu filho. Sabe, vou dar um exemplo que parece muito bobo, mas que faz toda a diferença. Eu tenho uma bebezinha de 7 meses. Quando eu vou trocar a fralda da minha filha, eu peço licença para ela. Eu tô tocando no corpo dela. Parece bobo, você vai falar, nossa, mas ela nem entende. O que que é isso? Eu tô ensinando desde que ela nasceu que até eu, que sou mãe dela, preciso pedir licença, preciso explicar por que que eu tô tocando no corpo dela, cuidando, mexendo na parte íntima dela, né? Então são pequenas coisas no seu dia a dia que você vai incorporando que naturalmente vão ensinando isso para o seu filho, ensinando que ele merece ser respeitado, que ele precisa ser ouvido, que ele tem direito, né? E é isso, assim, acho que é começar a enxergar a criança como um ser de direito, um ser que merece o mesmo respeito do que você. Se eu chegar para te cumprimentar, né? Eu vou sentir você, né? Vamos ver se eu vou te cumprimentar com a mão, se vou te cumprimentar. Ninguém chega assim, né? Então, assim, esse respeito que a gente tem com adultos é o que a gente precisa ter com as crianças também, e que muitas vezes a gente nem pensa sobre isso, né? Eu Exatamente. lembro muito a minha mãe, ela adorava, queria muito abraçar meu filho de qualquer jeito. E ele não queria, nunca, na hora de ir embora. E eu ficava naquela situação, meu Deus, poxa vida, é minha mãe, é sua avó, né? E aí a gente quer meio que forçar que abraço, porque ela tá pedindo. Mas o que que eu entendi? Ele não gosta, ele não quer. Então eu não posso forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer, porque se alguém me forçasse a cumprimentar, abraçar, beijar uma pessoa que eu não quero, eu ia me sentir desrespeitada. Então a gente combinou outras formas. Ah, então dá um toquinho assim na vovó, manda um beijo de longe, faz outras coisas que ele se sentisse confortável. Então são esses caminhos no dia a dia que, além desses momentos estruturados que eu comentei, a gente precisa ter na nossa vivência com os nossos filhos, né? Mais uma dica importante que muitas vezes nós adultos a gente nem percebe isso e acaba forçando uma situação, um abraço forçado, alguma coisa, e muitas vezes a criança não quer ou não gosta. Então, desde cedo isso precisa ser respeitado. Você deu o exemplo com a sua filha de 7 meses, Mariana, e aí já vem o questionamento. A partir de quando essa conversa precisa acontecer, e também sobre a linguagem apropriada, porque acho que tem isso também, né? Você falou que os pais responsáveis, eles têm receio porque têm medo de associar isso com o sexo. Para cada idade existe uma linguagem apropriada para você falar sobre tipos de abuso ou cuidados que a criança precisa ter? Com certeza, isso é essencial. É muito, muito importante que a gente fale o que eles estão prontos para ouvir. E, ao mesmo tempo, que a gente se prepare para responder algo que a gente pensa que às vezes é cedo demais, mas que eles tiveram acesso, né? Você falou anteriormente do acesso que eles têm à internet e tal, e que às vezes eles também têm dúvidas e não se sentem à vontade para perguntar para os pais e perguntam para outras pessoas. Então, essas coisas muitas vezes antecipam conhecimentos que eles não deveriam ter, né? E que trazem questionamentos. Então, assim, a gente tem que saber o que falar e quando falar, e ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparado para receber perguntas totalmente inesperadas que acontecem, né? E saber como agir naquele momento, sem se desesperar ou sem ficar bravo. Assim, onde você já viu você falar isso? Onde você viu isso? Eu não quero saber desse assunto em casa, né? Então, tomar muito cuidado para, na hora que a gente é pego de surpresa, também não acabar fechando a porta que a gente vem construindo e, né, se esforçando para abrir ali com as nossas crianças. Então, a gente também tem que estar preparado para isso. Se a gente não sabe o que responder, que muitas vezes, olha, gente, eu tive um caso no meu trabalho de um menino que mexeu no celular do pai, num grupo de WhatsApp, e viu um vídeo pornográfico. E ele chegou na escola, ele tinha 5 aninhos, e começou a contar o que ele viu, mas assim, ele nem estava entendendo, mas ele começou a falar um monte de coisa, né? E aí, enfim, chamamos os pais, conversamos, orientamos tudo. Mas é isso. Você acha que o pai deixou o celular de propósito? Não, mas hoje eles sabem. Ele sabia como fazer o desenho de abrir o celular e abriu e viu. Né? Então, assim, a gente tem que estar preparado. Quando a gente não sabe o que responder, agradeça seu filho por ter falado. Olha, filho, que legal que você trouxe esse assunto. Obrigada. Mamãe vai pensar um pouco, que eu quero te responder isso com muita seriedade. Eu vou ver como que eu posso explicar isso para você e eu vou falar com você mais tarde, sabe? E aí, pede ajuda, vai estudar, vai falar com alguém e no final do dia retoma o assunto com seu filho, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes as nossas expressões faciais ou aquele fecha uma porta e é muito difícil abrir de novo, porque se a criança entende
que aquilo te causa angústia, que aquilo te causa repulsa, que aquilo vai fazer mal, ela provavelmente não vai mais perguntar para você. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso também. Perde a confiança, né, nessa abertura com os pais irresponsáveis. Chegou um questionamento aqui para a gente, Mariana. A pessoa ela não quis se identificar, não tem problema, mandou através do nosso WhatsApp, 19, nosso DDD 978293776. Ela fala assim: se os pais não forem bom de conversa, mas outro familiar consegue melhor, é válido também? Ou essa questão é mais para pai e mãe? Válido é. É sempre importante que tenha alguém para falar disso. Mas, gente, a gente pode aprender, né? Você tem que pensar assim: quem você quer que seja a referência do seu filho? Se a resposta for eu quero que o tio seja a referência do meu filho, beleza. Então o tio pode ter essa conversa. Mas eu acredito que nós pais queremos passar os nossos valores, né? Eu acredito que a maioria de nós quer ser a referência dos filhos. Então a minha orientação é procura ajuda, né? Entenda sobre isso, estude sobre isso. Quando a gente sente que a gente não é bom em alguma coisa, é porque a gente não tem conhecimento. Se você falou agora que ia ter um monte de coisa sobre futebol, me pergunta qualquer coisa, eu não sei. Nada. Mas se você falar pra mim que eu preciso conversar com você sobre futebol, então eu vou conversar com alguém que entende de futebol, eu vou aprender um pouco sobre futebol, né? Eu vou me sentir minimamente confortável para poder conversar com você sobre futebol. Agora, nós estamos falando de um assunto que é inevitável. Inevitável. Seu filho vai aprender, seja com você, ou com amigo, ou com a internet, ou com o tio. Você tem que decidir quem você quer que seja o protagonista desse aprendizado do seu filho, né? Eu acredito de verdade que a gente tem muitas ferramentas importantes hoje que podem ajudar a gente a aprender e se tornar um pouco melhor de conversa. Você pode não ser super bom de conversa, mas um pouquinho melhor. Eu tenho certeza que você consegue e eu acho que seu filho vai querer ouvir de você, vai querer saber que pode contar com você. Então, pais irresponsáveis, leem, estudem, pode ser por livro, pode ser por internet, em sites confiáveis, de credibilidade também, porque isso acontece na internet. Sim. Então, vão atrás de conteúdo, porque ele é necessário para fazer esse tipo de conversa. E, Mariana, para quem está nos acompanhando, para falar sobre o conteúdo dessa conversa, os pais, eles precisam orientar sobre limites. Então, por exemplo, quem pode ter acesso ao corpo dessa criança? Você falou que você troca a fralda, que você às vezes vai colocar uma roupinha, até uma certa idade você vai dar banho nessa criança. Nos cuidados higiênicos, está na escola, orientar a criança, olha, você vai no banheiro com a professora ou com o professor. É esse tipo de conversa que você também precisa ter, não já ir direto na questão do abuso, nas questões do dia a dia também, que às vezes ficam negligenciadas. Sim, principalmente com criança pequena, tá? Se eles forem mais velhos, é importante que eles saibam que existe um crime que se chama violência sexual, que é quando a pessoa ultrapassa os limites. Mas para eles chegarem lá, eles precisam saber o que são limites, né? O que é o meu corpo? Quais são as partes que podem ser tocadas em quais contextos, né? Então, assim, de pequenininho, né? Desde que nasce, a hora que você está dando banho no seu filho, licença, filho, a mamãe vai lavar seu braço, agora eu vou lavar seu peito, agora eu vou lavar seu pênis, não sei o quê. A gente tem que nomear as partes, né? Se a gente não sente à vontade, a gente pode falar o apelido, mas fala também o nome certo. Olha, a mamãe tá cuidando de você. Quem pode tocar? Você sabe? Ah, pode tocar a mamãe, papai. Nisso, Gabriel, eu acho que o livro ajuda muito, né? O livro que eu escrevi, porque ele fala exatamente quais são os assuntos importantes que a criança sabe. Então, não só sobre as partes íntimas, mas sobre segredos. É um assunto que ninguém pensa. Outra coisa, né? Por quê? Porque quando a criança é abusada, em muitos momentos, esse abusador pede para aquela criança guardar segredo. Lembra que eu falei que só 10% dos casos são notificados? Então, e aí ele fala: você não vai contar, ninguém vai acreditar em você. Se você contar, você é preso, a gente nunca vai ver. Se você contar, vai achar que a culpa é sua porque você quis, você gostou, você veio até aqui, enfim, milhares de coisas. Então, esse, por exemplo, é um assunto que está no meu livro que é a importância de você não guardar segredos. E isso é uma outra coisa em casa. Não estimula, né? Ai, ó, o papai não deixa você comer chocolate, mas a mamãe vai deixar, mas não conta para o papai. Esses segredinhos pequenos e bobinhos vão causando na criança essa sensação de que ela tem que esconder alguma coisa dos pais. Quando tá errado, eu não posso fazer, porque senão meu pai vai brigar, então eu vou esconder.
E aí, se ela passa por uma situação de abuso, ela vai pensar a mesma coisa. Eu vou esconder, porque isso aqui foi minha culpa, ou porque meu pai vai ficar muito bravo, então eu não vou contar e eu vou lidar com isso sozinho, né? Então tem vários tópicos que são importantes a gente falar que nem sempre a gente associa, mas que vem antes de você ir lá e falar, abuso sexual é isso, cuidado. Não, tem coisas que você precisa falar antes. Você vai falar sobre segredos, você vai falar sobre pessoas de confiança, você vai falar sobre consentimento, né? E assim, também não existe, a pessoa pode tocar na sua bochecha. Não, ela não pode. Se você quiser, ela pode. Mas não existe uma parte do corpo que é sim ou que é não. Bandeirinha vermelha, bandeirinha verde para parte. Não, existe o que você se sente confortável e com quem, né? Talvez com o seu irmão, sua mãe, você se sinta confortável que pegue na sua bochecha. Não é uma parte íntima. Mas se for uma pessoa X, você não quer que ela pegue na sua bochecha. Então é não, né? Então, são esses assuntos que são introduzidos desde pequenininhos, estou falando bebezinho mesmo, começou a falar, já é hora de conversar, que vão preparar a criança para reconhecer uma situação abusiva, né? Então, ela entendendo que ela tem que dar consentimento, que ela tem que se sentir bem, que a pessoa tem que respeitar, se alguém tocar de um jeito que ela não gosta, ela vai falar, opa, isso aqui não é legal, e ela vai falar não. Olha, um outro exemplo legal disso, eu tenho um outro filho que tem 4 anos, né? Mas quando ele tinha 2, ele estava brincando no condomínio e tem um zelador que ele ama de paixão. Ele é muito legal, eles estavam brincando, ele deu um tapa no bumbum dele. Ele tinha 2 anos, ele fechou a cara, falou: Não pode bater no meu bumbum, é minha parte íntima. E assim, olha o poder disso. Porque se fosse um abusador, ele não ia, muito provavelmente, não iria abusar dele. Porque ele sabe que ele tem consciência que aquilo é inapropriado. Porque ele provavelmente vai falar para alguém. Então ele é uma criança menos vulnerável, né? O abusador vai procurar outra que seja mais vulnerável, que não saiba o que ele está fazendo, que deixe ele tocar e tudo bem, na brincadeira. Né? Então, esse é o poder da informação desde pequeno. É deixar a criança menos vulnerável, porque ela entende o que é apropriado, o que é seguro e o que, opa, não é. E eu vou conseguir me colocar. Essa é a intenção. Ô Mariana, e esses conceitos, eles são novos? Porque enquanto você estava dando essa resposta, eu estava pensando, quem nunca, né, passou por uma situação quando era criança ou adolescente, que alguém queria pedir um beijo, um abraço, você falou não, e aí a pessoa falou, mas eu vou ficar chateada, ou forçou uma situação, veio e te abraçou. Isso são conceitos novos, isso sempre existiu, mas também era um pouco negligenciado. Qual que é o momento que a gente está vivendo? Eu não acho que é novo. É o que você falou. Eu acho que a gente sempre passou por isso, mas eu acho que hoje a gente entende mais e fala sobre isso. Sabe que eu até fiz uma brincadeira no meu Instagram outro dia, perguntando se que hoje em dia a gente tem muita erotização precoce, né? Então a gente tem muita música, essas dancinhas de TikTok, crianças se vestindo como adulto, né? As crianças acabam sendo erotizadas. Mas se você parar pra pensar, quando a gente era mais novo, a gente tinha a banheira do Gugu, o Tchan, um monte de coisa que também acontecia. Então você vai falar, é novo? Não, não é. Isso acontece já há muito tempo. Mas hoje a gente entende melhor as consequências disso na vida das crianças. Né? Então hoje a gente fala mais sobre isso. Hoje a gente é mais atuante, né? A gente não quer mais que isso aconteça. Mas não é porque é novo, é porque a gente hoje tem mais conhecimento, né? E a gente não quer justificar um erro com o outro, né? Porque na nossa adolescência, infância, a gente viu isso, que agora tudo bem a gente fazer também. Não, a gente sabe que isso é prejudicial, a gente vai protegê-los, né? Mas novo, não diria que é, não. E Mariana, já que nós temos infelizmente tantos casos, para quem está nos acompanhando, isolamento excessivo, marcas físicas, a criança esconder o próprio corpo, queda no rendimento escolar, mudanças bruscas de comportamento e humor, são sinais pelo menos de alerta? Com certeza, são. Mas também a gente não pode pensar que é um alerta só de abuso, tá? Isso é um sinal de alerta de que algo está acontecendo na vida dessa criança, tá? E aí a gente vai investigar e vai considerar
que pode também ser um abuso. O único sinal que é incontestável são realmente sangramentos nas genitais, né? Às vezes uma gravidez na adolescência, né? Coisas mais físicas, que aí realmente fica mais difícil de você questionar. Agora, por exemplo, uma mudança de comportamento brusca. Isso é um sinal muito claro de que algo muito errado está acontecendo. Então, a criança era muito falante, muito comunicativa, de repente ela está muito sozinha, muito quieta. A gente tem que acender uma luzinha. Opa, alguma coisa está acontecendo na vida dessa criança. Pode ser que ela tenha sofrido um abuso, pode ser que ela tenha passado por alguma, sei lá, os pais estão se separando. A gente tem que investigar todo o contexto, mas com certeza são sinais de que a gente precisa começar a prestar atenção que pode estar acontecendo alguma coisa na vida daquela criança, inclusive alguma situação abusiva. E aí, com o fim deste período pandêmico que nós vivemos, a escola tem um papel importante também para identificar esses sinais e ter uma conversa com os pais, com os responsáveis? Com certeza. Gente, a escola é um papel fundamental. Se você parar para pensar, mais ou menos 70% dos casos acontecem em casa, entenda o quanto a escola é importante, porque provavelmente essa criança vai falar na escola. E outra, é o professor que está com ela todo dia, é o professor que vai conseguir claramente ver essa mudança de comportamento que a gente estava falando antes. Né? Então, o professor vai conseguir falar: nossa, esse aluno sempre foi tão bem, nossa, de repente só está tirando nota abaixo da média, está desatento. Então, assim, a escola tem um papel fundamental em muitas coisas. Né, o primeiro é esse, é de estar ali perto do aluno, de reconhecer, de ter esse vínculo, de ser provavelmente a pessoa que essa criança ou adolescente vai pedir ajuda, né? A escola tem que estar preparada também para saber o que fazer, porque esse é um ponto-chave. A criança já tem muita dificuldade de falar, já é muito difícil ela contar o que aconteceu. Aí ela vai para o professor e conta. E aí o professor fala: que? Seu pai? Imagina, tem certeza. Mas será que foi isso mesmo? Acabou. Acabou. Ela não vai Fala falar para mais, mais né? ninguém. Nunca. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. A gente tem que saber o que fazer quando a criança contar, de que forma agir. E outra questão muito importante: o que que eu vou perguntar? Porque a professora não é polícia. A professora não é conselheira tutelar. A professora não precisa investigar. A professora precisa acolher. Então, a escola precisa saber o seu papel. O que que eu vou fazer a hora que contar? De que forma eu vou acolher essa criança? E o que que eu vou fazer com essa informação? Porque essa informação tem que ser denunciada. Alguma coisa a gente tem que fazer para proteger essa criança. Então, assim, a escola é muito, muito importante. Esse é um assunto que deveria ser tratado em todas as escolas. Todas as escolas precisavam ter um treinamento sobre isso, né? Sobre quais são os passos, o que fazer, o que não fazer, qual é o meu papel. Isso tudo é essencial, porque muitos dos casos serão denunciados na escola. Mariana, quando, por que você decidiu lançar o livro O Poder de Me Proteger e como que você decidiu construir a história? Nossa, olha, foi lançado mesmo no final do ano passado, mas eu já comecei a escrever faz mais ou menos uns 2 anos. Quando aconteceu essa história que eu contei do meu filho? Porque eu já dou aula sobre isso, né? Eu sou psicóloga numa escola aqui em Campinas, eu trabalho com pré-escola e eu dou aula para eles já há 7 anos. Mas foi com o meu próprio filho, no dia a dia, que eu falei: meu Deus, olha o poder que tem você trabalhar isso desde pequeno. Né? Olha como eu senti uma missão, sabe? Essa informação tem que chegar mais longe, porque a gente pode proteger. E assim, imagina a gente começar pelo nosso filho, mas aí tem o nosso sobrinho, e aí tem a classe, e aí vai chegando, e aí a gente vai protegendo mais crianças. Então, a ideia surgiu justamente das aulas que eu dou e de ver que isso tudo é compreensível, eles entendem. Eu já sabia que eles, só que eu dou aula para criança um pouco mais velha, né, de 4 a 6. E aí ver uma criança de 2 anos se colocando, para mim aquilo foi um momento assim de é agora, eu preciso compartilhar esse tipo de informação. Então ele veio para isso, sabe? O objetivo é capacitar as crianças, né, que elas entendam tudo isso, que elas tenham essas ferramentas para se posicionar, para se empoderar, para se colocar. E também, como eu falei lá no começo, orientar os pais, para que eles entendam como ter essas conversas. Por que que eu tenho que falar sobre isso? Como que eu vou explicar isso para o meu filho, né? Então, ele veio como isso, assim, eu sinto mesmo que é uma missão de transmitir esse conhecimento que eu sei que pode, de verdade, salvar vidas, proteger crianças.
Você chegou a receber feedbacks de pais e responsáveis que leram o livro e aí também receberam um start de algo que eles não percebiam e passaram a entender melhor? Eu tenho às vezes vergonha de falar, porque parece que eu tô me achando. Não. Mas, não, eu sempre recebi feedbacks muito, muito positivos, mesmo, do pessoal falando que foi muito bom, que é fácil de ler, que a criança entende, que ela pede para ler, que a linguagem é apropriada para a criança, né? Eu tenho até uma amiga que contou um caso que aconteceu também com ela na fila do caixa, em que uma pessoa que ele não conhecia mexeu no filho, e ele também falou. Não, você não pode mexer. Ele fez uma bagunça no cabelo, assim, sabe, que tava com arrepiado. Ele falou, não, você tem que me respeitar, criança de 3 anos, sabe? Então, eu recebo, sim, feedbacks, assim, felizmente, muito positivos com relação ao livro, às conversas, né? Muitas vezes até agradecendo pela informação que eles mesmos estão aprendendo. Eu compartilho bastante coisa no Instagram também, que eu tinha um pouco de receio no começo também, porque eu sei que as pessoas têm um pouquinho de preconceito com o assunto, eu sei que é difícil falar, mas também recebo feedbacks muito positivos, né? Agradecendo por compartilhar, por falar sobre isso, né? Porque é isso, a informação ela transforma. Enquanto a gente não sabe que o problema existe, ele parece neura, parece exagero, parece que não é isso. Mas quando a gente começa a olhar, a gente realmente se preocupa e a gente quer fazer algo para ajudar, né? Para proteger, a gente quer que não aconteça com a gente, né? E a informação tem o poder de minimizar as chances de que isso aconteça com a gente. Mariana, antes de encerrarmos, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, anunciou uma série de medidas recentemente sobre recriação da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, retomada em parceria com o Ministério da Justiça do MAPEAR, programa com levantamento pela Polícia Rodoviária Federal de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes às margens das rodovias federais, reformulação do atendimento especializado com o Disque 100. São medidas importantes também, a gente precisa de mais políticas públicas para pelo menos impedir que isso aconteça ou pelo menos punir os agressores? Com certeza, com certeza. E você vê que está existindo um movimento nesse sentido, né? O que é muito positivo, mas a gente precisa disso, né? A gente teve um caso muito triste recentemente da menina Sofia, não sei se vocês se lembram, acho que foi no ano passado, de uma família que também fez 10 denúncias e nada aconteceu e a menina acabou indo a óbito por agressão, né? Agressão sexual e agressão física, né? Então, assim, a gente precisa também de um sistema que funcione, né? Que funcione bem, que ampare essas crianças, que ampare essas famílias, né? A gente tem denúncias e muitas vezes não tem as ações que a gente precisa ter. Então, as políticas públicas vêm nesse sentido para ajudar, né? Com que o que deve acontecer aconteça. Infelizmente, a maioria dos abusadores estão impunes por aí, infelizmente. Mariana Mota, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram trazidas aqui, eu tenho certeza que de grande valia para o nosso público. Foi uma aula que você deu aqui para a gente, não é à toa que você é professora, porque tem uma dinâmica fácil de ser entendida, mas com um conteúdo de muita qualidade. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui no nosso Câmara Total para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, porque educação é um assunto que sempre tem tema e que sempre precisa ter este espaço que nós demos aqui mais de 30 minutos falando sobre este assunto e fica aberto aí para suas considerações finais. Tá bom, muito obrigada. Eu queria agradecer você a oportunidade. Estou à disposição para voltar para falar de qualquer tema de educação, porque realmente é muito importante, né? Fica o convite para vocês, então, conhecerem o meu livro, né? Ele está disponível na Amazon, qualquer marketplace que você escrever O Poder de Me Proteger, vocês vão conseguir encontrar. Tenho certeza que vai ajudar. E é isso. Eu queria agradecer a oportunidade também. Foi muito legal essa conversa. E eu desejar um bom sextou, né, para vocês. Sextou, então. Nós aqui agradecemos a participação da Mariana Mota ao vivo aqui no nosso Câmara Total.
11 horas mais 47 minutos. Olha só, hein? Hoje e amanhã acontece a primeira etapa regional do Festival Sabor de São Paulo 2023. Evento, primeira etapa regional deste festival. É um evento de gastronomia promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com o Núcleo de Inteligência em Gastronomia Mundo Mesa e o Senac São Paulo. Mandamos a repórter Ana Paula, que tem as informações, então seja bem-vinda. E olá, Ana. Olá, Gabriel. Olá a todos que acompanham o Câmara Total. Gabriel, aqui já está bem movimentado, bem cheio. Os produtores vão passar hoje por um workshop, uma capacitação. E eu vou conversar, né, sobre esse evento que vai até amanhã e é aberto ao público, né, amanhã também, com a Camila Moraes, que ela é gerente aqui do Senac Campinas. Camila, eu agradeço muito a sua participação ao vivo aqui na TV Câmara. E Camila, como que é para o Senac estar sediando esse evento tão importante? Olá, Ana Paula, muito obrigada. Olá a todos que estão assistindo, muito obrigada. Bom, sediar esse evento é extremamente relevante, está alinhado, né, com a proposta pedagógica do Senac. Somos referências na área de turismo, hotelaria, gastronomia e eventos. E é uma etapa que acontece no Senac Campinas, mas ela fará várias etapas em 10 unidades da nossa instituição. Então, o Senac capacita profissionais para essa área, já é reconhecido pela capacitação de profissionais e isso só agrega na formação dos nossos estudantes e também no desenvolvimento da economia local. Camila, vamos falar um pouquinho sobre hoje, né? Qual é a programação desse workshop? O que os produtores vão aprender? O que vai ser passado aqui para eles? Bom, hoje os produtores terão vários desafios aí, várias oportunidades de conhecimento, então aprenderão sobre empreendedorismo, sobre comércio local, teremos capacitação sobre alimentação, gastronomia, processo produtivo e ao final terá uma aula show com a Carole Crema. Camila, a Carole é uma figura muito importante aí, né, do mundo da confeitaria. Como que é, né, para eles e vocês estarem recebendo ela aqui nesse workshop? É sempre um prazer muito grande receber chefes renomados. O Senac tem essa referência também de receber chefes renomados e imagino que compartilhar conhecimentos com a Carole Crema será de extrema relevância, né? Uma profissional que já tem aí sua história na confeitaria, então os empreendedores e os participantes com certeza terão aí uma oportunidade imensa de contribuir, de conhecer mais sobre a experiência e algumas técnicas dessa chefe renomada. Muito bacana, né, Camila? E agora nós estivemos aqui no Senac mais cedo, nós falamos com alguns produtores aqui da região e também com uma representante da Secretaria de Estado de Turismo e Viagens. Confiram. Vinícius, há quanto tempo você está aí no ramo da cachaça? Em 2018, tirei um projeto de mais de 20 anos guardado lá, as 7 chaves, e aí adotamos o processo artesanal. E a cachaça é uma fonte de renda lá para a nossa propriedade hoje, nos traz recurso, nos traz oportunidade e um projeto aí que a gente tem abraçado aí e pondo ele para seguir adiante. Vinícius, como que é para você estar participando desse workshop, dessa capacitação? O projeto Rotas Gastronômica, criado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, trouxe para a gente oportunidades de negócios, visibilidade dos nossos produtos, né? A parte de estrutura que eles oferecem, os workshops que fazem as rodadas de negócio, palestras de motivação, debates, isso tudo somando para nós é um resultado assim muito eficiente. Está aqui, né, mostrando os seus produtos, é muito importante isso. Sem dúvida, o Senac é uma porta de entrada, né, para quem está começando, para quem já é do setor, estudos, pesquisas, apoios e a gastronomia diretamente relacionada com os produtos que a gente produz e não só a parte de alimentação, degustação e também todo o conhecimento gerado aí pela estrutura. Maria Elisa, como você ficou sabendo desse evento aqui no Senac? Então, a gente participa também do roteiro, né, da Rota Gastronômica Sabor de São Paulo. A gente está pelo Circuito das Frutas, né, e a gente foi convidada, né, por eles para participar.
do evento. O que você acha de participar desse evento, fazer essa capacitação, passar por esse workshop? É muito importante, né? A gente fica sabendo de tudo que está acontecendo, a gente aprende mais, né? A gente se aprimora no que a gente está disposto a fazer com o turismo, com a empresa. E aí, muito legal isso, a gente fica aprendendo mais coisas. Sua expectativa, então, são as melhores? Sim, de aprender sempre mais, né? E de estar envolvido nesse setor do turismo é muito legal, muito importante. Seu Francisco, como que foi preparar o cardápio de café da manhã aqui para receber os convidados, o pessoal que vai participar do workshop? Bacana, olha, fizemos a integração de todo o menu, justamente para fazer essa experiência gastronômica com todo o centro de distribuição. Temos muita fartura de alimentos na nossa região, né? Região muito produtora, e utilizando todos esses produtos regionais, fizemos essa degustação junto desse coffee do evento. E é um coffee que reúne aí os produtos da região mesmo. Exato. Esses produtores, ele tem toda a parte de hortaliças, hortifruti, e nós utilizamos o máximo possível para expressar essa necessidade da região conhecer também, né, esse fator que é importante para nós. Nós temos o Ceasa aqui, um grande centro distribuidor e com muitos produtores regionais. Esse foi o intuito de nós buscarmos os produtos para rechear um lanche, cenoura, brócolis, hortaliças, está tudo aqui na nossa mesa hoje. Tem até um bolinho especial, não é isso? Exato, fizemos um bolo aqui, lembrando que nós temos grandes produtores da parte de hortifruti, granjeiros também, e faz parte da receita do bolo caseiro. E o que o bolo leva, assim, que torna especial? Pois é, além do ovo da região nossa aqui, de produtores da região, temos que lembrar o chocolate especial que o chefe fez, uma barrinha de chocolate, um bolo Choco Chips, um chocolate belga, ficou demais. Até água na boca, né, chefe? Muito, vai surpreender todos aqui, tenho certeza. O evento ele ganha muito valor agregado com essa distribuição, a preparação do chefe, e aí você faz a degustação, onde fecha esse ciclo, né, do evento. Como que é para a secretaria, né, tá promovendo esse evento aqui no Senac, aqui na cidade de Campinas? Essas ações, né, hoje a capacitação, tivemos uma press trip, amanhã um festival regional, ela é resultado de todo um trabalho que a secretaria executa desde 2013, que veio se aprimorando. A gente elencou 15 principais atores aqui nessa região de Campinas, Circuito das Frutas, Bem Viver, Circuito das Águas Paulista e Roteiro dos Bandeirantes. Mapeamos também em outros locais, em outras regiões turísticas, isso nos anos de 2021 e 2022. Descobrimos esses principais atores e o trabalho hoje é justamente de ajudá-los ainda mais, com a capacitação, com a press trip, onde a gente leva os jornalistas para conhecerem e divulgar junto às agências de viagem. E amanhã o Festival Regional, onde a gente vai poder mostrá-los para toda a região aqui. Então amanhã aqui no Senac em Campinas, das 11 até as 17 horas, a gente vai ter essa venda, produtos incríveis, pratos a preços populares e todo mundo está convidado. Como vocês conferiram, os produtores estão bem animados para apresentar os produtos para a população, expor um pouquinho do trabalho deles e também, né, para participar dessa capacitação, desse workshop que vai agregar muito conhecimento. Né, Camila? Eu volto com a Camila aqui para falar mais um pouquinho ainda sobre esse evento e amanhã, principalmente, é aberto ao público, não é isso? Exatamente, Ana Paula. Hoje, né, estamos tendo a capacitação e amanhã teremos uma feira, né, um festival aqui em que teremos expositores e restaurantes aberto ao público. A entrada é gratuita e as degustações são a preços populares. Então, venham conhecer, temos muitos representantes da economia local. Eu queria reforçar também, né, que o Senac está com várias oportunidades de estudo na área de bebidas, na área de gastronomia. Vocês não podem deixar de se capacitar também. Temos várias oportunidades de bolsas de estudos em todas as nossas unidades do Senac São Paulo. Camila, o que a população vai poder encontrar aqui de delícia, de gostoso, esses pratos aí?
Olha, nós temos vários produtores, né? Então são 10 produtores e 5 restaurantes. Então, por exemplo, nós temos a cervejaria artesanal, nós vamos ter, por exemplo, alguns restaurantes aí da economia local, o Rancho Pompeia, a Cabana Campestre. Então, sejam muito bem-vindos, avaliem aí, cheguem para avaliar todos os pratos aí dos produtores e restaurantes locais. Camila, vamos reforçar para quem quiser vir aqui participar o horário de funcionamento aqui do evento. A partir das 11 horas da manhã estarão todos prontos para recebê-los. Venham com a família, aproveitem essa oportunidade. Vocês poderão degustar vários produtos da região aqui de Campinas. Muito obrigada. Gente, eu posso garantir para vocês que só tem delícia, vocês vão aproveitar aí muito. A entrada é gratuita e o Senac fica aqui na Rua Sacramento, em Campinas. Gabriel, volto com você aí no estúdio. Evento imperdível, tenho certeza. Muito obrigado, Ana Paula, por todas as informações. A Camila, todo mundo que participou aí do nosso link, dando informações importantes, então. 11 horas mais 58 minutos, hora das notícias aqui da metrópole de Campinas, porque aqui na cidade tem um projeto que oferece oficina de musicalização que está mudando a vida de muitos idosos de 4 instituições aqui do município. Com o apoio da Fundação FEAC, a proposta é elevar a autoestima, ativar sensações, memórias e, claro, gerar bem-estar. Afinal, quem canta, seus males espanta. Confira na reportagem. Há pouco mais de um ano, a música vem transformando a vida de 26 idosos do Lar São Vicente de Paulo. Por meio da oficina de musicalização, o projeto Nossas Gerações busca promover o bem-estar e uma melhor convivência entre os residentes de instituições de longa permanência para idosos, as chamadas ILPIs. O projeto também acontece em outras 3 instituições da cidade, no Lar da Amizade, Lar Alice de Oliveira e na Associação Franciscana do Coração de Maria. As atividades são conduzidas pelo músico e professor Ricardo Botter Maio, criador do projeto Pequenos Contos Sonoros. Segundo o professor, o principal objetivo é despertar as sensações que a música transmite, aguçando a criatividade, sensibilidade e as percepções auditiva, visual e tátil. Tentaram trazer bastante instrumentos diferentes, alternativos e explorar tanto sonoridades como a parte visual. Eles estão sempre muito abertos a essa experimentação. O projeto surgiu em conversas individuais com cada residente, porque eles queriam algo diferente na instituição. Então, como foi feito atendimentos individuais, foi aparecendo a importância da música para eles no dia a dia. Então, foi pensado a partir dessas informações que eles trouxeram e criado o projeto Nossas Gerações, Quem Canta Seus Males Espanta. Além de ativar memórias e lembranças através da música, os idosos também aprendem a tocar instrumentos construídos a partir de materiais recicláveis e sucatas. Imagine tocar um instrumento pela primeira vez aos 70 anos de idade, ou ao escutar uma melodia se lembrar de sua infância ou juventude. Essas são algumas das experiências que os idosos de Campinas estão vivenciando. Fica mais feliz? Como a senhora se sente depois de participar dessas aulas? É bom. E às vezes a gente fica mais sentimental com as coisas que aconteceu com a gente. O dia que ele vem, passa o dia diferente, gente. Fica treinando, tocando instrumentos, que por sinal ele cria e fica melhor pra gente. Mais animado, né? É. O dia passa mais rápido, inclusive. Ajuda muito, né? Eles acho que traz muita coisa
E eu acho que quando traz lembranças, as coisas também se abrem, assim. Eu acho que se abrem para coisas do momento aqui. Para a Rebeca, analista de projetos do programa Acolhimento Afetivo da Fundação FEAC, que apoia a iniciativa, os momentos de integração proporcionados pelas atividades são importantes para trabalhar a história de vida dos idosos. É um projeto que usa a arte e a música como ferramenta terapêutica para os idosos que estão acolhidos aqui na instituição. Então, é muito interessante trabalhar resgate de memórias, trabalhar também outros aspectos, por exemplo, a motricidade dos idosos. Então, é um projeto que consegue agregar vários benefícios. Na oficina, eles são encorajados a participar, seja tocando algum instrumento, cantando ou apenas escutando e sentindo o ritmo da música. A intenção é também trazer autoestima e o sentimento de pertencimento, como explicou a coordenadora técnica. A gente faz um resgate de memórias afetivas, além de trabalhar o pertencimento deles, né? Porque muitos podem trazer música das suas regiões, de onde vieram, das suas tradições. Trouxe uma mudança de comportamento no sentido de alegria, de prazer, de satisfação. Nós vivemos um período muito longo por conta da pandemia, né? E a alegria com eles, com a música, na roda, né, da atividade, trouxe esse prazer novamente para eles, né, de sentirem que estão vivos, que estão sendo ouvidos, que têm emoções, sentimentos, que eles não estão mais só. E tudo aquilo que seria descartado, como tampas, garrafas plásticas, isopores e tubos de PVC, vira música. A marimba, feita de piso de porcelanato, por exemplo, é um dos instrumentos mais tocados na oficina. Seu formato é parecido com o do xilofone, normalmente encontrado como brinquedo. O instrumento possui uma sonoridade alegre e lúdica, o que remete a lembranças da infância. A gente também usa instrumentos tradicionais para fazer de vez em quando algumas cantorias, tal, sanfona, violão, piano. Mas o foco é mais para mim, é mais nessa coisa de explorar esses instrumentos. Eu achava até que muitas vezes eles teriam alguma resistência em experimentar coisas que às vezes são meio diferentes, mas não, ao contrário, eles sempre gostam de experimentar e às vezes até alguns dos instrumentos exigem uma movimentação que acaba sendo interessante. A ideia é que os idosos desenvolvam depois uma melodia autoral, com auxílio do professor, e que seja organizado um sarau virtual para apresentações e troca de experiências entre as 4 instituições. Maria Inês, como que é para a senhora participar desse projeto de música? Olha, é excelente, viu? Porque eu vim aqui triste, né? Que eu tinha quebrado o ombro, luxado o ombro, né? E para mim foi muito bom, né? Eu tinha como profissão, eu era advogada, tá? E eu me sinto assim realizada aqui, tá? Ainda mais com o Ricardo, que tem uma paciência muito grande conosco, tá? Então, tá aprovado, tá? A música faz bem. Faz bem para a cabeça, faz bem para todos. Faça bem para todos, né? E fez bem para mim também. Mais felizes? Mais felizes, lógico. Parabéns ao Ricardo e a todos, né, que tiveram esta iniciativa, projeto muito bacana de levando a música, né, até o pessoal da terceira idade para dar essa qualidade de vida e esse bem-estar. Olha só, vernissagem da exposição de Egas Francisco, Jofa Blanco e Fabrício Neri movimenta o espaço cultural do TRT 15. A mostra coletiva pela excitação de um químico caolho está no Espaço Cultural Desembargador Eurico Cruz Neto, localizado no primeiro andar da sede judicial do Tribunal Regional do Trabalho. A exposição reúne 36 obras, a maioria inéditas, dos renomados artistas plásticos Egas Francisco, Jofa Blanco e Fabrício Neri, e trazem uma experiência única e vibrante no mundo da arte contemporânea.
O TRT 15 da 15ª Região fica na Rua Barão de Jaguara, 901, no primeiro andar. A mostra pode ser conferida de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 horas da tarde, até o dia 15 de setembro. Vamos falar sobre trânsito agora aqui nas notícias da Metrópole de Campinas, porque tem vias bloqueadas, hein? A INDEC vai sinalizar o bloqueio de trechos das pistas internas da rua Irmã Serafina e da Avenida Anchieta para obras que serão realizadas a partir deste domingo, dia 23, até a terça-feira, dia 25. A interrupção do trânsito acontece para a concretagem do piso de pontos de parada do transporte coletivo. A INDEC orienta que os motoristas evitem a região durante o período das obras. No domingo, vai haver um pré-bloqueio a partir da Avenida Moraes Salles com a Rua Irmã Serafina, pista interna que fica à esquerda e que vai ficar bloqueada entre as ruas Ferreira Penteado e Conceição. As linhas de ônibus vão operar na pista externa e fazer a transposição para a pista interna no cruzamento da Irmã Serafina, lá com a General Osório. Na mesma direção, a Avenida Anchieta vai ser interrompida entre as ruas Major Solon e também a Dona Libânia, no trecho entre a Avenida da Anchieta com a Rua Major Solon. As linhas de ônibus devem operar, então, na pista externa, desvio de outros veículos pela Rua Major Solon até a José Villagelim. Na segunda e na terça-feira, trecho da Rua Irmã Serafina, acontece o bloqueio parcial da pista interna, que fica à esquerda, e trânsito normal pela pista externa. Na Avenida Anchieta, bloqueio continua total na faixa da esquerda, com o trânsito somente pela pista externa. Vai ter impacto também sobre as linhas de ônibus, isso acontece para a realização de embarque e desembarque, ponto provisório que vai ser criado antes da rua lá da Heitor Penteado. E na sequência, a Avenida da Anchieta, na pista da esquerda, vai continuar com bloqueio total até a Rua Major Solon, linhas de ônibus operando sempre na pista externa. Não vai haver mudança de itinerário para quem utiliza ônibus e sempre desvio acontecendo pela Major Solon, pela José Villagelim, até o entroncamento ali da Orozimbo Maia e início da Avenida Brasil. Vamos continuar falando sobre trânsito aqui, porque tem operação especial de trânsito. A INDEC está preparando por conta da festa julina Desatadora dos Nós, que vai ser realizado lá no Santuário Nossa Senhora Desatadora de Nós, no Jardim Santa Genebra. Evento neste sábado, dia 22 de julho, começa às 2 horas da tarde, vai até às 11 horas da noite. No domingo, das 7 horas da manhã às 11 horas da noite. As ações operacionais já começam hoje, na sexta-feira, dia 21, a partir agora da tarde, com bloqueios viários nas vias de entorno ali do santuário para montagem das estruturas da festa. Rua Estácio de Sá vai ser bloqueada no cruzamento com a Rua Alexandre de Gusmão. No trecho entre as vias Aimorés e Domingos Casotti, interrupções também prosseguem de forma ininterrupta às 7 horas da segunda-feira, dia 24 de julho, porque logo após a finalização do evento vai haver a desmontagem das estruturas, vai ter uma reserva de vagas também na Rua dos Aimorés, no trecho entre as ruas do Jurupis e a rodovia Professor Zeferino Vaz. A ação começa então já nesta tarde. Bom, e a gente segue falando de trânsito e de eventos, porque em Sousas, para o segundo fim de semana da Festa de Santana, a INDEC realiza operação também com bloqueios. Começou ontem, dia 20 de julho, vai até segunda-feira, dia 24. A ação conta com a presença de agentes da mobilidade urbana que vão orientar você que for até Sousas na Festa de Santana. Interdições acontecem a partir das 5 horas da manhã, portanto já está em vigente. Previsão é que as vias sejam liberadas até o meio-dia da segunda-feira, após a desmontagem das estruturas. Vai haver bloqueio ao tráfego de veículos na Rua Monsenhor Doutor Emílio José Salim, no trecho entre a Avenida Isabelita Vieira e a Rua Humaitá.
além também da rua José Pedroso, que vai ser interditada no cruzamento com a rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento. Então são informações importantes aí sobre trânsito aqui na cidade de Campinas, sobre essa festa de Santana que você acompanha aqui no nosso Câmara Total. Lembrando que nós estamos ao vivo, meio-dia mais 12 minutos. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Das notícias da Metrópole de Campinas, a gente passa agora para as notícias do Legislativo, porque olha só, a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas debateu aposentadoria para mulheres, conquistas jurídicas da melhor idade e o programa Universidade. A Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, que tem como presidente o vereador Jair da Farmácia, realizou 3 reuniões no primeiro semestre. A primeira delas falou sobre conquistas jurídicas da melhor idade. Falou sobre o estudo do idoso, que assegura gratuitamente os medicamentos de transportes públicos. Tem o objetivo de proteger prioridades às pessoas idosas, tipo fila de supermercados e banco. Falou sobre política públicas, envolvimento e responsabilidade da família, sociedade e Estado. Também participou a doutora Lucinéia Martins, advogada, direito previdenciário. Falou sobre aposentadorias, pessoas com mais de 60 anos que têm dificuldade de ter um trabalho. A finalidade da comissão é promover a defesa, organizar e acompanhar programas governamentais e também propor políticas públicas, tudo isso para esse público, idosos, aposentados e pensionistas. A comissão também debateu aposentadoria para mulheres. Outro tema abordado foi o programa Universidade. Completam o colegiado os vereadores Rubens Gás, Marcelo da Farmácia, Otto Alejandro e Edson Ribeiro. Também participou a doutora Lucinéia Martins, advogada, direito previdenciário. Falou sobre aposentadorias, pessoas com mais de 60 anos que têm dificuldade de ter um trabalho. Encaminhamento para aposentar, porque todas as vezes que tem os cálculos de recolhimento do INPS, as pessoas têm dificuldade de fazer isso. E olha só, o vereador Hermínio Monteiro protocolou uma indicação solicitando ao Poder Executivo o recapeamento da Avenida Doutor Ângelo Simões. O objetivo é melhorar o fluxo de veículos e evitar acidentes no local. Pensando ainda na mobilidade, o parlamentar também pede, por meio de um ofício enviado à INDEC, construção de rampas de acessibilidade na avenida. A indicação do vereador Hermínio Monteiro, protocolada no dia 5 de julho, pede à Prefeitura Municipal que realize o recapeamento da Avenida Ângelo Simões. Onde foi feito um abaixo-assinado com todos os comerciantes e moradores desta avenida, onde começa no Pissarrão, vai até próximo ao Candreva, na ponte, divisa com a Ponte Preta. E é muito importante, essa avenida ela tem um trânsito muito intenso, principalmente em horário de pico, e tem que ser muito bem cuidada. E esse pedido através de indicação e abaixo-assinado dos moradores com os comerciantes vai ajudar para que seja feita com mais rapidez. O pedido do vereador leva em conta o número de buracos existentes na avenida, o que prejudica o fluxo de veículos e também aumenta o risco de acidentes. Segundo o parlamentar, a reivindicação dos moradores e comerciantes por melhorias já é antiga. Cobramos o secretário Ernesto Paulela, de Serviço Público, e já está na pauta da programação para ser feito com urgência o recapeamento inteirinho da Avenida Ângelo Simões. O Leonardo trabalha com comunicação visual, fazendo as fachadas dos comércios que ficam na avenida. Para ele, que usa a via diariamente, a restauração do asfalto é mais do que necessária e vai ajudar toda a comunidade. Precisa ter um asfalto decente, né? Há muitos anos é aquele asfalto remendado, só vem, remenda, fica buraco, aí abre, fecha, chove e rebenta o buraco de novo. Então, lisinho é outra história, né? Já começa daí a melhoria. O Hermínio está sempre ajudando. Não é só para o bairro aqui, mas é para a região toda, né?
Vai beneficiar bastante gente. Todo mundo vai ter participação dos lucros. Frentista há 16 anos em um posto de combustíveis localizado na Ângelo Simões, o Cláudio espera pelo recapeamento. Melhora para o trânsito, né? E essa região aqui é bem povoada, né? E tem que ter uma coisa melhor para nós. Preocupado com a mobilidade da população, o vereador ainda pede, por meio de ofício, a implantação de faixas de pedestres e a construção de 5 rampas de acessibilidade entre as avenidas Ângelo Simões e Washington Luiz. O documento já foi recebido pela Endec, empresa que gerencia o trânsito em Campinas. Temos que pensar nas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. É muito importante ter essas rampas de acessibilidade para ter o trânsito também das pessoas com deficiência. E olha só, praça lá na cidade Singer, na Avenida 1, está um verdadeiro canteiro de obras após solicitação do vereador Carmo Luiz para revitalizar o local. O vereador Carmo Luiz fez uma solicitação para a reurbanização da praça que se localiza entre a Avenida 1 e a Avenida 13, na cidade Singer. Com o pedido atendido, o serviço começou na região. Um momento muito importante, né? Porque é uma comunidade que, como eu reafirmo, né? Com um alto índice de violência nos mais diferentes aspectos, com déficit na área de educação e déficit também na área de lazer e esportes. Era uma praça abandonada, não tinha nada na verdade, apenas um campinho de futebol, e nós fomos insistindo junto com o prefeito, com a Secretaria de Serviços Públicos, trouxemos o secretário aqui muitas vezes, a cobrança da comunidade, e hoje nós estamos começando a tornar realidade um espaço de lazer, um espaço onde haverá possibilidade de encontro desta comunidade para que possam crescer como seres humanos, porque é isso que é fundamental. Nós temos que ter equipamentos públicos para oferecer para as comunidades. Essa é uma comunidade muito carente do Cidade Singer e nós estamos conseguindo fazer essa transformação. O bairro cresceu em torno da fábrica Singer, inaugurada em 1955, e foi tomando cada vez mais espaço e necessitando de melhorias na infraestrutura. O parlamentar ressaltou a necessidade de continuar a luta por mais qualidade de vida no local. Nós temos que continuar batalhando, nós precisamos de escolas também, precisamos de posto de saúde, precisamos de asfalto, porque esta rua só é asfaltada, mas centenas de ruas ainda não são asfaltadas, mas hoje nós somos gratos pelo que está acontecendo. A praça não tinha calçamento, iluminação e nem era cercada, sendo que era um espaço utilizado pelas famílias da região. A sua revitalização significa lazer e entretenimento para a população do entorno. Nós vamos ter espaço com todo alambrado, o campo será todo alambrado. A academia nós já temos uma, nós pedimos também uma academia inclusiva que será colocada em breve, instalada em breve aqui. Toda a iluminação pública do entorno que será feito, e nós também teremos um espaço de área para dança embaixo, um platô para dança, um atendimento de uma ONG que nós temos aqui, que terá um espaço, não é um espaço da ONG, mas a comunidade terá um espaço onde poderão desenvolver projetos culturais, projetos de dança. Então é uma revitalização de uma área degradada, onde jogam lixo, ainda continuam jogando, e que nós estamos tentando trazer o mínimo de dignidade humana a essa população. O local que antes estava abandonado agora está tomado por máquinas que estão trabalhando a todo vapor para garantir a conclusão da obra. Os próprios moradores já haviam feito intervenções no espaço antes da chegada da reforma. Era um mato grande que a gente fez um caminho por dentro para passar para o ponto do ônibus, mas continuava mato. Aí eu peguei, fiz um ofício, pedi para o vereador Carmo, ele mandou a equipe, limparam tudo, aí a gente começou a usar mais. Aí o mato começou a crescer menos. Aí eu fiz outro ofício pedindo academia de idosos, pedindo um playground para criança, pedindo o campo, que foi feito o campo já. Agora vai ser uma coisa assim bem elevada,
os moradores, que os moradores sempre pedem, vamos fazer alguma coisa para nós ter um local para nós passear no coisa, que aqui a gente passeia, né? Porque vê os aviões, faz todas as atividades aqui. Aqui é muito importante esse local para nós todos, para nossa comunidade. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série B, porque hoje, às 7 horas da noite, a Ponte Preta, que já está em Maceió, enfrenta o CRB em partida válida pela última rodada do primeiro turno. A Ponte é a 12ª colocada com 22 pontos e o CRB está logo atrás, em 13º, com 21 pontos. Você já vê aí na sua tela o confronto. Técnico Felipe Moreira conta com o retorno do meio-campo Matheus Jesus. Leonaldi é outro que pode iniciar a partida como titular. André também pode tomar o lugar de Eliel no ataque. Ponte está a apenas 4 pontos da zona de rebaixamento, vem de 2 jogos sem vitória, jogando em casa. Então, um duelo complicado da Macaca lá em Maceió. Não pode nem pensar em perder, porque é um adversário direto ali, que está na segunda parte da tabela. No domingo, é a vez do Guarani entrar em campo, recebe o Atlético Goianiense no Brinco de Ouro, às 11 horas da manhã, você já vê aí na sua tela. Bugre é o 6º colocado com 29 pontos e a equipe de Goiânia está em 11º, mas com 27 pontos. Então o Bugre também não pode nem pensar em derrota, porque senão pode despencar na tabela. E o objetivo é se aproximar do G4. O G4 são as 4 primeiras equipes que conquistam o acesso à primeira divisão. Técnico Humberto Louser tem problemas porque ele não pode contar com os suspensos. Zagueiro Valber, volante Matheus Barbosa e o atacante Bruno José, todo mundo que recebeu o cartão contra o ABC na última rodada. O Ivan Alvarinho, Lucas Araújo e o Isaac podem iniciar a partida como titulares. Claro que na segunda-feira a gente conta a história das 2 partidas, CRB contra a Ponte e também o Guarani diante do Atlético Goianiense. Por falar em segunda-feira, às 8 horas da manhã, é a vez da Seleção Brasileira estrear na Copa do Mundo Feminina. Brasil que está no grupo F, você já vê o confronto aí na sua tela. A estreia é contra o Panamá. França e Jamaica são os outros adversários do grupo e se enfrentam no domingo às 7 horas da manhã. E aí na segunda-feira a gente atualiza aqui no Câmara Total, então, como ficou o grupo com os 2 resultados. Seleção brasileira não entra como a favorita da competição, mas deve se classificar com tranquilidade no grupo. Tem a Tamires, Rafaele, a Marta, Bia, são as atletas mais experientes deste grupo. Boa sorte, então, às comandadas da técnica Pia Sundhage, que é a treinadora sueca, treinadora da Seleção Brasileira Feminina. Bom, hoje é sexta-feira, é dia de agenda cultural, dia de acompanhar o que vai estrear nas telas de cinema aqui da cidade, acompanhar também uma entrevista exclusiva que a nossa repórter Luana Galiza fez com o grupo Dança Aberta aqui de Campinas, que vai fazer uma apresentação gratuita do espetáculo de dança Tudo Tem um Jeito de Começar. Então, preste atenção a partir de agora, porque tem agenda cultural na sua tela. Oi, gente! Mais uma agenda cultural para você aí de casa e hoje, excepcionalmente, vamos falar sobre um espetáculo de dança infantil, Tudo Tem um Jeito de Começar. E para isso eu vou entrevistar a Catarina, que é dançarina e produtora também do espetáculo. Tudo bem, Catarina? Conta um pouquinho pra gente o que é este espetáculo. Tudo bem, Luana? Bom, esse espetáculo é uma produção e realização do grupo Dança Aberta, que é um grupo que tem sede aqui em Barão Geraldo, em Campinas. A nossa diretora, Júlia Ziviani, fez a concepção desse espetáculo baseado em 2 livros da literatura infantil. O livro Como Começa
e o Histórias para Pensar com a Barriga. A partir dessas duas histórias, nós criamos os repertórios lúdicos que brincam com as crianças e contam histórias através dos movimentos na coreografia. Vocês usam muitos materiais lúdicos para poder fazer essa interação. Como que foi feita essa escolha, essa seleção de materiais? Bom, o trabalho com os materiais vem de uma pesquisa já de longa data do Grupo Dança Aberta. E nesse espetáculo, a gente escolheu diversas formas que dialogassem com o contexto lúdico das crianças. Então a gente tem grandes bolas, um quadro, grandes lápis, o violoncelo. E esses materiais trabalham com as formas geométricas e com esse contar da história através de imagens que despertam memórias em nós e nas crianças. Conta um pouquinho pra gente como que é essa história, como que ela vai ser contada através da dança. Bom, quando a gente assiste espetáculos de teatro, por exemplo, às vezes elas trazem uma dramaturgia, um texto que dialoga mais diretamente com uma história que está sendo contada. Na dança, a gente trabalha com contextos mais lúdicos, que brincam com as memórias e muitas vezes não tem uma linearidade, mas um impulso. E o impulso desse espetáculo é a curiosidade na infância. Então, a menina que explora o quintal, que busca compreender como os animais se organizam na natureza, que é curiosa com os números, que está buscando entender qual é a origem das coisas. E assim a gente vai contando uma história através do movimento e da dança com as crianças. Quando vocês usam esse movimento, óbvio que vocês vão precisar de uma grande preparação. Quanto tempo tem de duração esse espetáculo? O espetáculo ele dura cerca de 35 minutos e os nossos ensaios, a preparação corporal é feita durante longos ensaios ao longo das semanas, que requer tanto um afinamento técnico com o uso dos objetos, então quando a gente está dançando em cima das bolas, tem um preparo físico para a gente não se machucar e também conseguir chegar nas imagens que a gente está buscando. E é isso, que finaliza com o espetáculo que a gente traz para o nosso público. Como que vocês fizeram a escolha da trilha sonora? Até para chamar a atenção, porque no teatro a gente vê que as pessoas, interagem, tem falas. Como que é isso no dia a dia? Como que foi feita a escolha do repertório musical? A trilha sonora desse espetáculo foi criada a partir da nossa coreografia. Então é uma trilha sonora original, composta por um músico e compositor que trabalha com o grupo já há alguns anos, e ele cria os sons a partir das cenas e ações corporais que a gente traz para ele. Então é uma trilha pensada para o espetáculo e para a interação com o público. E agora vai ser a primeira vez de exibição ou não? Vocês já exibiram? Não, nós já apresentamos, tivemos a primeira apresentação no Céu da Vila Esperança e agora nós vamos fazer uma segunda apresentação no Céu Mestre é o Seu, neste domingo, às 4h da tarde, é aberto, é gratuito, tem intérprete de Libras e depois a gente segue com mais 4 apresentações em escolas da rede municipal e estadual que estão aqui em Campinas. Qual que é a diferença de apresentar em um local cultural, um palco, para apresentar dentro de uma escola? Olha, eu acredito que a principal diferença está num contexto pedagógico que a gente vai apresentar o espetáculo, né? Então, quando a gente leva para as escolas, tem todo um cuidado de conversar com os professores antes, contar sobre o espetáculo, como eu estou fazendo aqui hoje, e depois disso continuar com as crianças, conversar com elas, fazer dinâmicas para que elas tanto assistam com o espetáculo e tenham essa experiência estética, quanto construam uma experiência pedagógica a partir da leitura. E vocês levam também os livros? Sim, esse projeto ele está sendo realizado através do Fundo de Investimento Cultural da cidade de Campinas. É um edital que foi aberto publicamente, nós fomos contemplados com um projeto de circulação em dança e nele a gente prevê a doação de exemplares dos livros que são inspiração do espetáculo para as escolas. Então, tanto os professores quanto os estudantes vão ter acesso a esse material. E você acha que isso atrai mais a criança para o mundo da leitura? A gente acredita que sim. Um dos nossos objetivos com o espetáculo é trabalhar a leitura na infância, a alfabetização, de uma forma lúdica e que incentive as crianças a continuarem nesse caminho na escola.
Então, aproveitando, convido o pessoal para te ver no domingo. Bom, pessoal, a gente gostaria muito de convidar vocês para estarem com a gente no domingo, dia 23, às 4 horas da tarde, no Céu Mestre ao Seu. A entrada é gratuita, o espetáculo é para toda a família. Levem as crianças, levem os pais, as mães, os avós. A gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Catarina, muito obrigada por nos receber aqui no espaço de vocês, no espaço de dança. E vocês aí, já perceberam que eu tô de rosa? Pois é, porque hoje tem estreia no cinema com o filme da Barbie. Então, eu dou continuidade com o trailer. Barbie, nem tudo são flores para a excêntrica e individualista boneca Barbie. Por conta de suas imperfeições, ela acabou saindo da Barbilândia e foi parar no mundo humano. Lá, a Barbie foi buscar sua verdadeira felicidade. Oppenheimer, à frente do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, o cientista sabia do poder de destruição que estava criando. Apesar de sua mente brilhante prever o impacto, a história da humanidade nunca mais foi a mesma. Além do tempo, Lucas e Joana viveram uma grande paixão quando eram jovens, mas durante um passeio de barco, o filho cai e desapareceu. A tragédia manteve os dois separados por décadas. Agora, 35 anos após o acidente, Lucas decide montar um espetáculo que irá mexer com esse trágico passado. No Teatro Oficina do Estudante, sábado e domingo, Queen Experience in Concert. O espetáculo traz nos palcos os maiores e melhores sucessos da banda original, Queen, tais como Don't Stop Now, Killer Queen, com o objetivo de homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury. Kleber Rosa, reclamação do dia, o show. Um show no Teatro Oficina do Estudante para toda a família. Sua comédia stand-up aborda situações comuns e hilárias da vida de um homem simples. Causos do seu personagem mais querido e popular, Chico da Tiana, que diverte plateias por onde passa. O Patinho Feio, domingo às 3 da tarde no Oficina do Estudante. Nesta livre adaptação ao clássico de Andersen, iremos reviver a história de uma pata que choca 3 ovos, sendo um bem diferente dos demais. Futebol de palhaças. Circo no Espaço Arena com a CIA Asfalto de Poesia. O circo ganha destaque no Sesc Campinas com o futebol de palhaças. Sábado, às 3 da tarde, no Espaço Arena. Atividade aberta sem retirada de ingressos. Provavelmente Saramago, hoje às 8 da noite no Teatro Sesc Campinas. O espetáculo é um solo cuja trama gira em torno de um ator que, depois de ser preferido num casting para um filme ficcionado sobre José Saramago, resolve montar um espetáculo de teatro no qual, ao mesmo tempo que revela sua decepção com o cinema, partilha com o público as suas interpretações sobre a vida e obra do escritor português. No domingo, no Jardim do Galpão, às 4 da tarde, Laia e o Voo da Imaginação, teatro para crianças, com a CIA Tuma Teixa, atividade aberta, sem retirada de ingressos. Laia é uma criança fascinada por pássaros e pintura. Ela desperta em seu quarto e nos apresenta o mundo fantástico de seus brinquedos. Ao brincar, Laia nos convida a viajar pelas infinitas possibilidades da sua imaginação. Alô, campineiros de plantão! Aqui quem fala é a atriz Mariana Consoli e eu estou aqui para convidar a todos vocês para assistirem ao espetáculo Distorções, uma comédia dramática onde pedaço de roupa é pedaço de gente. Comigo e a atriz Carmen Frenzel. Nós vamos estar em cartaz em julho agora no SESI Amoreiras, dias 16 e 23. São 2 domingos às 19 horas. O espetáculo é totalmente gratuito. Venham nos assistir. Um beijo! Moby Dick e os Caçadores de Baleias, CIA de 2, hoje às 8 da noite no Teatro SESI Amoreiras. 3 palhaços marinheiros à deriva em alto mar relembram as histórias de seu capitão, Abby, cuja sede de vingança os levou a uma jornada perigosa com um único objetivo: caçar Moby Dick, a baleia que arrancou sua perna e o arrastou para as profundezas do mar.
Patati Patatá Circo Show estreia a curta temporada em Campinas. O espetáculo, que já foi assistido por mais de 2 milhões de pessoas, estreia amanhã, dia 22 de julho, no estacionamento Shopping Iguatemi, com sessões às sextas, sábados, domingos e feriados. Shows! Winter Farm Embaixador em Campinas, show do Gustavo Lima, hoje às 8 da noite na Expo Dom Pedro Campinas. E hoje na Festa Wolf tem show da Pablo Vittar, sábado às 10 da noite. Passeio turístico aniversário de Campinas, 249 anos. As comemorações do aniversário de Campinas continuam com 3 passeios turísticos a pé pelo centro da cidade, nos dias 23, 29 e 30 deste mês. Os passeios são gratuitos e a inscrição pode ser feita via telefone 21 16 07 24, de segunda a sexta, das 9 às 4h30 da tarde. No sábado, das 9 às 5 da tarde, Casa de Cultura Fazenda Roseira realiza encontros com mestras jongueiras. O projeto foi contemplado pelo FIC e tem o objetivo de compartilhar saberes ancestrais. Hoje, a partir das 7h30 da noite, começa a 10ª edição da Festa de Santana na Praça Beira Rio, no distrito de Sousas. Neste ano, com o tema 125 anos, Evangelizando com Amor, a Festa de Santana contará com missa, procissão, comidas típicas, feira de artesanato e espaço para recreação de crianças, além de várias atrações musicais da Praça Beira Rio. Fim de semana chegando e para você aproveitar essas dicas da agenda cultural, sair, se divertir, curtir os espaços aqui de Campinas, nada melhor do que o sol, né? Então a notícia é boa, porque não tem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas, segue tempo estável com o sol aparecendo durante todo o dia, pouca nebulosidade. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Então amanhã no sábado, sol entre nuvens, mínima de 14 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 26 graus. No domingo, mínima de 13 graus. Quem acorda cedinho vai sentir aquele frio, mas ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui para a cidade de Campinas. Nosso Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos juntos desde as 11 horas da manhã. Continue aqui na nossa programação, muitos programas inéditos, ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira às 11 horas da manhã ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.